Veja a festa de premiação dos campeões da Copa de Futsal 2013 do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Marcha do 100 por direitos e o fortalecimento da democracia. O assessor jurídico do Sindicato da Alimentação, Luiz Osório Galho, esclarece o que é substituição processual. O diretor do sindicato, Robanir Ribeiro, faz um balanço dos processos finalizados pelo Departamento Jurídico do Sindicato no ano de 2013. O documentário dessa semana mostra como é feita a exclusão social na capital federal dos brasileiros. No quadro cultural, Caco Xavier fala de projetos culturais. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. A Noite dos Campeões aconteceu no último sábado na sede do sindicato. Em um campeonato que durou 5 meses, teve 90 jogos e quase 400 participantes. O espírito de fraternidade foi o que predominou na categoria. O destaque ficou por conta dos trabalhadores que deram mais um exemplo de união. Acompanhe. Futebol, né? Nós começamos esse campeonato no mês de julho com 26 equipes, Rogério? 24 equipes do mês de julho até segunda-feira dessa semana durou o nosso campeonato. Foram 90 jogos, 363 gols e, que eu achei extraordinário, teve apenas 6 cartões vermelhos. Num campeonato que durou 5 meses, teve 6 cartões vermelhos, quer dizer, né, um por mês. Uma disciplina extraordinária dos jogadores, dos atletas do nosso campeonato, né, que é importante, né, porque todos nós somos trabalhadores, não teria cabimento também se fosse diferente, que houvesse violência no nosso torneio, né, no nosso campeonato. Né. Então, um novo campeonato de julho até agora, 5 meses de campeonato, né, e sem grandes alterações, né, nem grandes nem pequenas até poderia dizer, sem alterações no nosso campeonato, né, todo mundo foi lá para se divertir e se divertiu nesses 90 jogos que aconteceram. E hoje então é o momento culminante do nosso campeonato, que vai ser feita então a entrega das premiações. Para as premiações eu chamo o Rogério, o diretor do nosso sindicato, que foi o que mais se empenhou para o bom andamento desse campeonato, né? E então eu chamo o Rogério aqui para cima. A CUT Rio Grande do Sul convoca os trabalhadores a participarem nesta sexta-feira, dia 6, da 18ª Marcha do 100. A concentração será a partir das 14 horas no Viaduto Conceição, na Avenida Alberto Bins, na cidade de Porto Alegre. Nesse mesmo dia também será lançada a campanha nacional Plebiscito Popular por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Participe! O assessor jurídico Luiz Osório Galho, do Sindicato da Alimentação, responde o que é substituição processual. Veja com a gente. Hoje estamos encarregados de esclarecer algumas questões pertinentes à substituição processual. Haja vista que o sindicato tem se utilizado desse instituto para ajuizar diversas ações coletivas, das quais tem resultado o pagamento de valores aos trabalhadores da indústria da alimentação através do sindicato, né? Alguns processos já encerrados, outros em fase de pagamento e outros que virão ainda a serem pagos pelo sindicato. Para entender a questão da substituição processual, é necessário que se entenda primeiro a questão da titularidade do direito individual. A regra é a seguinte: todo o cidadão, ele que tem o titular do direito material, ele é o titular do direito adjetivo, isto é,
aquele que tem algum direito desrespeitado, ele pessoalmente, ele tem a legitimidade de buscar no judiciário a prestação jurisdicional do Estado para que o direito seja respeitado. Um exemplo, o trabalhador que esteja exposto a uma condição insalubre dentro da empresa, a princípio, ele é o titular do direito para receber o pagamento do adicional de salubridade. Então, ele também é o titular do direito de ajuizar a ação para obrigar a empresa a pagar o adicional de salubridade caso caracterizada essa condição. Pois bem, a substituição processual, como o próprio nome já diz, é quando uma terceira pessoa substitui o titular do direito material na ação judicial. No caso específico, no direito do trabalho, é muito utilizado pelo sindicato. O sindicato é uma prerrogativa do sindicato o ajuizamento de ações em substituição aos trabalhadores integrantes da categoria a qual representa. O fundamento legal da substituição processual está no artigo 8º, inciso 3º da Constituição, que diz que é uma prerrogativa do sindicato a defesa dos direitos coletivos e individuais dos trabalhadores, inclusive em ações judiciais. A partir da Constituição de 88, se estabeleceu um amplo debate, tanto na jurisprudência como na doutrina, onde se discutia a amplitude do direito da substituição processual. Haviam aqueles que entendiam que a substituição processual estava restrita aos direitos coletivos, isto é, aqueles direitos que envolviam uma coletividade de pessoas. Outras pessoas defendiam a possibilidade, com base nesse inciso da Constituição, do artigo 8º, que, inclusive, os direitos individuais poderiam ser defendidos na ação coletiva, através do Instituto da Substituição Processual. Pois bem, hoje, tendo em vista o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, que ampliou o debate e a regulamentação desse direito, estabelecendo que os direitos individuais homogêneos também são podem ser objetos da ação de substituição processual. Então, o que seria um direito individual homogêneo? É aquele que tem uma fonte comum. Hoje é muito utilizado as ações coletivas para a questão, como já falei, do adicional de salubridade, do adicional de periculosidade, questões de horas extras, enfim, são diversas situações que envolvem um universo de trabalhadores de uma determinada empresa ou de um setor da empresa, que estão, digamos, eles estão passíveis de ação coletiva. Por isso, que esse tema se torna importante e as pessoas, para entenderem que quando o sindicato está entrando com a ação, o titular da ação é o sindicato, mas o titular do direito é o trabalhador. Uma outra questão que me parece pertinente é esclarecer que a ação coletiva do sindicato, ela não impede a ação individual do trabalhador. Muitas vezes nós somos demandados pelos trabalhadores que dizem que não podem entrar com a ação individual porque já tem a ação coletiva do sindicato, ou que tiveram que desistir da ação individual em face da ação coletiva. Essa questão hoje está superada pela jurisprudência, na medida em que já está uniformizada por decisão do tribunal, de que a ação coletiva ela não gera litispendência com relação ao individual. Isto é, o trabalhador, na condição de titular do direito material, ele tem prioridade, inclusive, para que a ação individual dele tramite em detrimento da ação coletiva. O diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Rovalir Ribeiro, faz um balanço do ano de 2013 em relação aos processos movidos pelo sindicato. Acompanhe.
trazer a vocês alguns números referentes a processos que foram finalizados, processos movidos pelo Sindicato da Alimentação em substituição processual e que foram finalizados agora no ano de 2013. Ao total dos trabalhadores beneficiados em 8 processos, que o sindicato negociou, acordou e iniciou o pagamento agora em 2013, o total de trabalhadores beneficiados chega ao número de 1.844. E o total, em termos de dinheiro repassado, garantido aos trabalhadores, fica em torno de 1.510.000. Esses 8 processos são apenas alguns das dezenas de processos em substituição processual que o Sindicato da Alimentação tem e que poderá qualquer trabalhador ter acesso a eles entrando no nosso site, o Sindicato da Alimentação de Pelotas, bota lá no Google, entra na seção de processos, ali vai localizar a empresa e vai ter um link direto ao site do Tribunal Regional do Trabalho, onde vai acompanhar, o trabalhador vai ter a condição de acompanhar ali os últimos andamentos do processo. Fora isso, sempre há a possibilidade do pessoal entrar em contato conosco, diante de alguma dúvida sobre o andamento desse ou daquele processo, assim como procurar aí a assessoria jurídica que atende aqui no Sindicato da Alimentação, de terça a sexta, das 18 até as 19h30 e segunda-feira às 10 da manhã. Esses atendimentos que ocorrem aqui também em termos de número, nós queremos destacar que durante o ano de 2013, nós chegamos aí aproximadamente o número de 1.400 trabalhadores que consultaram com o nosso jurídico, seja para encaminhar uma ação nova, seja para buscar o andamento, buscar uma resposta a respeito do andamento do seu processo e tal. Desses 8 processos que o Sindicato da Alimentação concluiu, garantiu, que os trabalhadores recebam o seu direito, a gente vai destacar aqui 3 a princípio, que são os 3 principais desse ano aí. Primeiro é o processo da Oderich, um processo movido em 2005 que cobrava, durante um determinado período que vigorou ali, a insalubridade calculada sobre o piso da categoria. Isso garantiu lá um valor de R$522 mil para 1.073 trabalhadores. Começou a ser pago em 2013. O outro processo de valor elevado, de valor considerável, é um processo de insalubridade movido em 2007 contra a indústria de conservas Minuano, onde 273 trabalhadores tiveram garantido ali o recebimento total de 609 mil. Obviamente o acordo foi parcelado e tal, e a pessoa começou a receber agora em 2013. E por fim, o processo que garantiu o valor de 258 mil foi movido agora há pouco tempo contra as unidades do Marfrig e MFB Marfrig. Uma ação nova, uma ação onde se conseguiu algo que estava acima da lei. Até então havia uma jurisprudência aqui e outra ali, mas se conseguiu basicamente que a empresa fosse obrigada a pagar uma indenização por ter encerrado as atividades sem estabelecer junto ao sindicato uma negociação coletiva estipulando prazos, etc. E nesse processo que abrangeu os trabalhadores demitidos de 1º de janeiro até 30 de abril, o valor de 258 mil para 382 trabalhadores. Com a direção de Marcelo Del Maestro, o documentário Sonho de Cidadania traz a realidade da capital federal. Brasília, que apesar de ser rica e planejada, esconde algo desumano. Seus trabalhadores mais humildes que vêm da periferia, como empregadas domésticas, jardineiros e as copeiras, na sua grande maioria, não têm lugar adequado onde deixar suas crianças enquanto trabalham. Acompanhe. Elizabeth, moro em Santa Maria. Meus filhos, quando era pequeno, ficavam em casa, porque não tem creche próximo de casa, e hoje já são de maior, ficam só. Os meus filhos ficam em casa, porque eu moro muito distante da escola, para deixar eles na creche. Eu tenho um filho de 4 anos e outra de 2 anos, e eu moro em Santa Maria. Onde eu moro não tem creche. Um estuda no Gama, o outro estuda na escolinha particular. Eles ficam em casa depois da escola. Eu deixo na vizinha, sabe?
tinha que ter, né? Porque para a mãe deixar para poder trabalhar, porque senão fica difícil. A gente já não ganha aqui quase nada, que ganha tem que pagar. Trabalho aqui no banco há 11 anos. Na época que eu tinha minha filha era pequena, eu tive que pagar. Ela tinha 7 anos, eu tive que pagar uma pessoa para ficar cuidando dela. Quando eu comecei a trabalhar aqui, tenho 13 anos, meus filhos ficavam em casa sozinhos. Minha irmã também trabalha fora, tem uma menina de 4 anos e fica lá com as outras também sozinha, porque não tem como a gente deixar, né? Por enquanto que olha meu marido é um senhor doente e ele que olha eles. Tenho uma filha de 6 anos e a esposa trabalha, deixa na casa de uma mulher porque onde eu moro não tem creche, né? Aí a gente paga R$160 para deixar a criança lá na casa de uma vizinha lá. Eu sou professora da rede pública do Distrito Federal, porque eu trabalhei no serviço social uma época e aqui era uma invasão enorme. E quando a gente ia fazer as visitas nas casas, tinha muita criança sem a proteção mínima e algumas crianças ficavam trabalhando no lixão e tiravam comida de lá também. E eu achei aquilo um absurdo. Aí eu fiquei pensando, junto com um grupo que eu trabalhava, o que a gente poderia fazer para amenizar essa situação. Foi assim que começou o trabalho. Não existe creche pública. Por que a gente começou o trabalho com creche, né, aqui no Varjão? Porque não tinha creche pública, né? E assim, a gente já tinha um grupo que fazia alfabetização de EJA, né? E eu era uma das coordenadoras. E aí, com o contato diário, né, com as mães, com a comunidade, elas sugeriram, né, pediram bastante, né, para que a gente montasse uma creche. O que acontece? A gente não tinha espaço e nós improvisamos um barracão em uma área verde, que era um local que a gente morava, né, que eu morava na época, e nós começamos o trabalho da creche, né, bem precário mesmo, madeirite, né. Atualmente não existe creche pública aqui na nossa região e assim a gente tem muitos entraves, né, tem muita dificuldade para conseguir o apoio do governo. São 30 de manhã, 30 à tarde. E na informática que está arrumando a sala de computação, 10 de manhã, 10 à tarde é adolescentes. Agora, a parte de lá são os meus filhos, os que eu peguei a guarda. Terminei, não sei como, absorvendo algumas crianças que estavam numa situação de vulnerabilidade terrível, ou de extrema pobreza, ou de maus tratos, grandes maus tratos. E terminou, nesses casos parece que nem era eu. Eles mesmo me adotaram. A gente trabalha, né, com as domésticas, né, com as mães que não têm de deixar seus filhos para trabalharem. A maioria delas trabalham em Brasília, né? Então, assim, o que ganham não tem nem condições de estar pagando alguém para estar ficando com essas crianças. As mães aqui não pagam nada, deixam as crianças que ficam conosco de 8 da manhã às 17 horas.
Nós começamos o nosso trabalho, não era nesse local, era na antiga creche, que era um lote só. Atendíamos de início 45 crianças, né? E depois das dificuldades, as exigências legais, precisávamos de um espaço maior. Foi quando nós adquirimos esse novo lote onde nós estamos. Não existe outra creche na comunidade, só a nossa. São tudo filhos de mães solteiras, tem mães e pais doentes, pais presos. Todos são filhos de pessoas que não têm como se manter. Eu atendo as mães que trabalham lá no lixão e mães que são diaristas, que antes o trabalho era voltado só para as mães do lixão. Aí depois teve muita procura de crianças em que as mães iam trabalhar de diarista e não tinham com quem deixar as crianças, nós resolvemos abrir para a comunidade também. São diaristas, são faxineiras, são jardineiros, né? E por conta disso, né, a escolaridade já está lá embaixo. Então, assim, mais um motivo para que os filhos tenham pelo menos esse direito. A gente recebe as crianças pela manhã por volta de 7. A gente tem quatro refeições. Aí a gente tem o café da manhã, que é por volta de 8h30. Às 11 horas serve o almoço, 11h30 escova os dentes, dorme de 11h30. Na periferia de Brasília, há uma carência enorme de creches. Na maioria das vezes, as crianças ficam em casa sozinhas ou até mesmo nas ruas, expostas a todos os tipos de crime. No quadro cultural de hoje, você vai conhecer o projeto Bailão Cultural, projeto idealizado por Caco Xavier. As atividades acontecerão em 3 edições em locais diferentes da cidade. Confira. O Bailão Cultural foi um projeto que surgiu para proporcionar um espaço para esse projeto que eu venho fazendo desde 2009, que é a Tamborada, né? Que é um trabalho autoral, reverenciando a história dos tambores do Rio Grande do Sul. Então eu queria um lugar aqui em Pelotas para poder mostrar esse trabalho autoral, né? Como o cenário mostrava uma dificuldade muito grande de se poder mostrar a própria música, né? Então me veio a ideia de fazer um evento, onde dentro desse evento eu pudesse mostrar esse trabalho autoral e poder também compartilhar isso com outros artistas, né? Então acho que surgiu, né, aqui em Pelotas já em 2012, nós tivemos as 5 primeiras edições, com a presença de artistas que vieram de Porto Alegre, fazendo esse encontro com artistas aqui de Pelotas, e aí a gente conseguindo mostrar e falar um pouco cada um do seu trabalho em ritmo de baile, né? Em ritmo dessa música que eu faço, que é uma música praieira, né? Então, mais ou menos, a ideia inicial foi essa aí, né? O projeto Com a Tamborada surgiu a partir do Bailão Cultural? Isso, eu queria uma banda que desse sequência a esse projeto que foi iniciado na cidade de Osório, foi para Porto Alegre, e com a minha vinda para Pelotas, né, consegui colocar os meus tambores, pegar o violão e conhecer os músicos aqui de Pelotas, né, que tinham interesse nesse universo percussivo. Então se formou a Tamborada aqui, que é bacana porque eu faço já há 18 anos uma pesquisa dos tambores do litoral. E aí a vinda dos tambores do litoral para a região das Charqueadas, proporcionar o encontro do tambor de Moçambique com o tambor de Supapo, deu uma qualidade, digamos assim, para o rótulo Tamborada muito forte, né? Então acho que foi uma boa sequência para esse trabalho, e a casa da Tamborada sempre foi o Bailão Cultural, né? Na vida de um artista pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, né? A gente chega à conclusão que nós andamos muito tempo de forma isolada, né? Numa guerrilha, mas de uma forma isolada. O Alabeoni foi um grupo que surgiu para dar conta de um dos maiores projetos da instituição SESC, que se chama Sonora Brasil, onde foram escolhidos 4 grupos de todo o Brasil para viajar durante 2 anos em 120 cidades, contemplando todos os estados do país, né? O Alabeoni é uma parceria entre o artista Richard Serraria, né, que é um estudioso da história do tambor de Supapo, o Mimo Ferreira, que é um artista uruguaio, gaúcho, que trouxe a parte
da música afro-uruguaia gaúcha, o candombe, né? O Pingo Borel, filho do mestre Borel, que representa o batuque de nação, o Ió-Ijexá, e eu trazendo a questão dos tambores do litoral, nas minhas pesquisas com os maçambiques e quicumbis. Então a gente teve a oportunidade de reunir essas 4 vertentes de tambores numa conversa de tambores para descobrir os mistérios da ancestralidade do tambor de Supapo. Isso caiu como uma luva para o desejo do SESC de mostrar para o Brasil essa história negra que nós temos no Rio Grande do Sul, não só na questão racial, mas na questão da sonoridade, né? A gente que está acostumado a considerar o Rio Grande do Sul como a Europa do país, também a gente está conseguindo mostrar para o país que aqui nós também temos a África do país. São diferentes vertentes de música negra, né, liderados pelo grande tambor, o tambor de Supapo, que é um tambor aqui, né, da nossa região de Pelotas e Rio Grande. Todos os lugares onde a gente foi, as pessoas ficaram espantadas, né, de saber da existência dessa cultura negra no estado do Rio Grande do Sul e da existência do toque dos tambores. E esse negro é o Rio Grande do Sul. Então a gente fala que, assim como as pessoas de outros lugares do Brasil não enxergam o Rio Grande do Sul também como um estado negro, o próprio Rio Grande do Sul não se vê assim, né? Rio Grande Negro do Sul é um projeto para 2014 de um disco teu? Eu comecei a questionar essa visão, né, de como que é tratado, né, como que a etnia negra se sente. Né? Aquela questão de eu não consigo porque é coitadinho, porque teve menos oportunidade, porque tem a corrente, tem o navio negreiro, e não nos interessa mais isso. O que nos interessa é mostrar o que o negro realmente faz de bom para o país, as qualidades. Né? Rio Grande Negro do Sul vem, né, sendo mais um passo nessa minha caminhada aí já de 18 anos, né? E, por exemplo, aqui de Pelotas tem a participação de os mais novos, os mais velhos, de brancos, negros, de todas as etnias falando do mesmo tema. Então comigo continua aí o Doug na percussão, continua o Igor Santos na bateria, continua o Nego Cuco do cavaco, e aí a gente juntando o Dilermando com o Amaro Radox, com o Dena Vargas, com a Daniela Brizolara, mostrando esse universo, trazendo artistas também que têm uma representatividade fora de Pelotas, como a cantora Loma, o Richard Serraria, o Leandro Maia, o grupo lá de Osório e do Litoral, que é o grupo Quicumbi, do Ivan Terra. Então eu acho que a gente está conseguindo nesse projeto Rio Grande Negro do Sul agregar muitas pessoas que vêm há muito tempo falando a mesma coisa. E o Bailão Cultural encerra então esse ano agora, nessa semana, quinta, sexta e sábado, com 3 atividades que vão envolver muitos artistas de diferentes locais da cidade, é isso? O Bailão Cultural, ele por força da necessidade, ele acabou se transformando, em vez de um evento individual, numa mostra. Né? Nós vamos fazer 3 edições seguidas. Quinta-feira lá na Escola Barreto, no Laranjal. E depois na sexta-feira nós vamos para o Largo do Mercado, no centro. E vamos encerrar essa mostra de 3 dias do Bailão Cultural em frente à casa do Mestre Batista, né? Fazendo uma homenagem a esse ano que ele nos deixou. Né? Então a gente quer celebrar, montar toda a estrutura do Bailão Cultural lá na rua São Jorge 328, no bairro Santa Terezinha, levando a cultura para o bairro dele, sempre levantando essa bandeira da unidade cultural. Salve, salve, Bailão Cultural! E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.